Então, gente, essa saudação a todos. Não precisa falar a todos não, né? Se falar saudação, já todo mundo entende que é para ele, né? Agora, boa noite a todos, não funciona. Desejo que todos estejam desfrutando de alegria, paz. Paz até que não, sabe? Alegria. Porque paz é resultado, não é conteúdo inicial. Se você fizer as outras coisas, vai ter paz. Se não fizer, não vai ter, ainda que alguém deseje. Aquele lugar ali é meio fantasmagórico. Então, apresento votos de que possam eleger a esperança e a boa vontade, a expectativa de que as coisas boas já estão acontecendo. A gente é que não está fazendo o nosso possível para conviver com elas. Um espírito falou que nós estamos vivendo a melhor época da humanidade, desde o começo dos tempos até hoje. A atualidade terrestre é a melhor para se viver, de todos os tempos. E eu fico pensando que é verdade mesmo, sabe por quê? Porque cada pessoa depende de si para estar feliz. Agora, nós temos o péssimo hábito de depender dos outros. Ah, com essa ladroeira que está por aí, não dá para ser feliz. Não, a ladroeira estava para lá, não é você. Viva sem ela, longe dela. Aí quando ela me alcançar, se ela alcançar você, deixe-a passar. A impressão que os outros nos causam é que faz o nosso sofrimento. Não é o que acontece, é a impressão que a gente tem daquilo. Isso nós temos estudado muito aqui, já falei isso várias vezes de diferentes modos. É sempre bom repetir, porque a gente não cansa de botar a culpa nos outros. Ah, fulano me chateou. Como me chateou? Ele nunca te chateou. Chateou sim, ele fez umas coisas lá que eu não gostei. Aí, tá vendo? Não foi culpa dele, foi de você. Ele fez as coisas, você que não gostou. O não gostar foi em você. Foi você que produziu. E se você tivesse ficado neutro, você não tinha sofrido. Ah, ele me humilhou. Não, você que se humilhou por causa do que ele fez. Foi você que fez. Ele me deixou muito sem graça. Ele me deixou, não. Você que ficou sem graça por causa do que ele fez. Ele pode até ter querido humilhar você. Mas se você não tivesse ficado humilhado, ele teria ficado muito sem graça. E o ficar humilhado foi você que criou. Quando eu li isso, eu concordei, mas fiquei abismado. Falei, nossa, a vida toda eu vivi achando que os outros tornam a minha vida melhor ou pior. E quando uma pessoa bacana, amiga, que a gente gosta muito dela, quando ela chega, não é ela que deixou a gente feliz? Falei, não, ela só chegou, você que fez, você que ficou feliz. Porque você gosta dela. Mas é coisa que há dentro de você. Bom, se nós formos aceitar isso para viver, nós podemos mudar tudo. A pessoa lá pode fazer o que quiser, a gente faz aqui aquilo que a gente acha que vai ser bom para a gente.
Ah, vou quebrar sua cara lá fora. Fala assim, acredito que você vai tentar. A gente assiste filme de mocinho, né? Quando o bandido ameaça o mocinho. Assisti um filme de um mocinho muito bacana e um bandido o ameaçou. Assim, vou quebrar a sua cara. Ele assim, acredito que você vai tentar. Eu vou, com o meu revólver aqui, ó, eu vou botar fogo em você. Eu assim, se você puder, pode voar brasa em você. Vai botar fogo em mim, voa brasa em você. Mas é tranquilidade, eu não estava assustado. Agora, se a gente acreditar que ele vai mesmo fazer isso, aí a gente cria um sofrimento chamado medo. Na hora que sair ali fora, ele vai me bater. Aí, ó, medo. É você que está criando. Mas ele falou e ele bate mesmo, já vi ele batendo em outros e tal. Assim. Se você não é treinado para brigar, a gente não é treinado, né? Eu gostaria muito de ter sido treinado desde pequenininho para lutar, para fazer a defesa pessoal. Porque isso tira uma porção de medos da gente. Mas ao invés disso, eles puseram um livro na minha mão e me obrigaram a ler aquilo. E eu não fui treinado em briga. Agora, lá, quando eu era garoto, eu andei brigando. Apanhei muito na rua. Bati em alguns. Porque ninguém só apanha, né? Em 50 brigas, quantas você apanha? Mas eu não briguei 50, eu briguei só umas 48. Não, briguei só umas 8, assim, no máximo. Apanhei maioria, talvez. Umas 2 ou 3 eu sei que eu bati. Mas sempre tive muito medo de brigar, medo de perder. Porque perder uma briga daquela era muito desagradável. Todo mundo ficava sabendo e vinham cobrar da gente, humilhar, bulingar a gente. Era muito... Então, na infância foi muito doloroso para mim. Na rua. Dentro de casa, acho que foi pior um pouquinho. Tinha uns parentes dentro de casa que também brincavam e tal. Tio. Foi ruim a infância. Não fossem umas irmãs que gostavam muito de mim, me tratavam muito bem. Minha mãe, que era um tesouro para mim. Então eu tive boas alegrias lá na infância, por causa dessas pessoas. E muitas tristezas também, por causa das outras pessoas. Então, as alegrias da infância vamos guardar aqui dentro de uma caixa. E as tristezas da infância vamos guardar aqui na outra caixa. Somando todas as alegrias que a gente teve e todas as tristezas. Tem 3 possibilidades, né? Qual é a primeira? A quantidade destas é igual à quantidade destas. É a primeira possibilidade, né? Não é não? A segunda possibilidade é que essa aqui, a quantidade dessa é maior
do que essa. É uma possibilidade ou não? Então a outra também era, que são iguais. Possibilidade? Possibilidade. Existe ou não? Existe a possibilidade de serem iguais? Existe. Possibilidade, gente. Não é realidade, não é possibilidade. É possível que elas sejam iguais? É. É possível que ela seja maior do que essa? É. E é possível que ela seja maior do que aquela? É. Pois bem, então, primeiro caso, tristezas e alegrias são iguais. A quantidade, né? Primeira hipótese. Segunda hipótese. As tristezas são mais numerosas, a quantidade é maior do que as alegrias. Certo? Terceira hipótese. As tristezas são em número menor do que as alegrias. Consequência. Esse sujeito aqui, esses três caras aqui, cresce. Porque isso aqui existirá num sujeito. Se tiver essa, não tem as outras duas, né? Se tiver essa, não tem. Né? E assim por diante. Quer dizer, cada pessoa tem uma dessas três aqui. Aquelas pessoas em que as tristezas são maiores do que as alegrias, elas são, em adultas, elas são desequilibradas, nervosas, ansiosas. Não é tudo junto, não. Às vezes é mais uma coisa do que outra, depende do tipo de tristeza. Elas são medrosas, irritáveis, quer dizer, enraivecidas, enfesadas. Qualquer coisinha fica bravo, briga. Às vezes, psicóticas. Aí já é doença mais grave da mente, do psiquismo. E o mais grave de todo é o psicótico assassino. Ele não tem sentimento nenhum e mata sem nenhuma emoção. Mas quem não é psicótico assassino pode ser psicótico irritado. Ele briga e ofende a gente sem nenhuma emoção. Humilha a gente. Às vezes ele não é tão grave assim. Ele é um sujeito que é de pouca conversa, responde a gente meio atravessado. Quer dizer, é mais suave. Cara antipático, um cara. É todo baseado em. Quando você vê um cara desse, você fala, "Ih, teve uma má infância." Quando é que aparece um sujeito medroso, um adulto medroso? Tem medo de tudo quanto é coisa. Quando lá na infância, ou o pai ou a mãe era muito bravo. E a criança tinha medo daquela pessoa. E ela foi tendo medo. Foi tendo medo, aí ela foi crescendo, e aí o medo, ela foi entendendo melhor o mundo e foi perdendo o medo do pai. Mas não perdeu o medo, só perdeu o medo do pai. Porque o pai deixou de ser perigoso na medida que o sujeito cresceu. Mas a infância dele, que está dentro dele, é carregada de medo. Então lá tem medo do chefe, medo de pessoa estranha, medo do trânsito, medo de guiar carro, medo de... E quando não tem nada de perigo, ela fica inventando. E se cair um meteoro na cabeça da gente? Se vier uma pedra daquela lá, meteorito, e cair aqui, e aí tem medo. Medo do escuro, medo do ladrão, medo de problema, medo de falta de dinheiro, medo de passar fome, medo de casar com a pessoa errada, medo de ter filho doente. Porque dentro da cabeça dela
tem isso, lá da infância. Isso é essa aqui. Agora, essa aqui, essa pessoa aqui, ó. As tristezas são menores do que as alegrias. Quer dizer, as emoções ruins são em menor quantidade que as emoções ruins. Aí a pessoa é equilibrada, é mais para o lado do tranquilo, é mais para o lado do ajustado, mas ainda tem um monte de defeito. Porque às vezes o cara é muito bom, muito equilibrado e tal, mas tem medo do escuro, medo de não sei o quê, medo de viajar de avião, medo de cair do elevador, medo de altura. Conserva vários medos. E às vezes o cara é equilibrado. Esse aí essas pessoas aí são quem? Nós aqui. Espero que vocês sejam. Espero que vocês façam parte desse grupo aqui, ó. Sua infância foi mais tranquila do que perigosa. Aí você é razoavelmente ajustado. E se eu estou nesse caso aqui, da minha infância ter sido muito pior do que pro lado do ruim do que do bom? Bom, aí você é desajustadão, mas ainda tem uma porção de coisas que são adequadas. E aí você convive com a gente aí e ninguém te conhece. Nem você mesmo se conhece. Você não sabe o tanto de problema que tem dentro de você. Você não sabe as capacidades de encrenca que você pode criar. Porque ninguém se conhece. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta. O Allan Kardec fez uma pergunta para os Espíritos sobre o que o homem deve fazer para ter uma vida equilibrada, ajustada e tal. Aí os Espíritos falaram assim, responderam assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse. Quer dizer, disse a vós, né? Disse isso a vós, vô-lo disse. Conhece-te, conhece a ti mesmo. Não precisa falar conhece-te. Conhece-te a ti é uma bela de uma besteira. Conhece-te a ti. Besteira, para que isso? Conhece a ti. Ah, mas aquele lá vale. Quer dizer, foi considerado pleonasmo clássico. Foi considerado. Mas que não passa de uma tremenda exibição, de uma, né? Cara, conhece a ti mesmo. A gente não conhece. Eu não sei esses problemas, essas tristezas que eu vivi. Algumas eu até que já descobri em mim. Algumas. Mas a maioria ainda não descobri, tal, elas estão lá. Eu sei que de vez em quando elas aparecem. Quando eu me irrito, quando eu me desgosto, quando eu tenho medo de alguma coisa. Você tem medo de alguma coisa? Eu falo, tenho. Você tem medo? Eu falo, tenho, graças a Deus. Medo desequilibrado é que prejudica. Medo equilibrado medo é para salvar a vida da gente. Se você tivesse medo de quebrar a perna, você pulava do 5º andar com facilidade, né? Ah, vi no cinema, o cara pulou, não aconteceu nada. Vou pular também. Pula para você ver. Você quebra de lá até cá, assim. Quebra quase tudo. A gente tem medo, então não vou pular, não. Com isso a gente se defende. Mas medos... Eu descobri que eu tinha medo de escuro. Falei, mas você tem medo de escuro? Assim, em certas circunstâncias você tem. Você dorme com a luz apagada? Eu falei, claro, ué.
Moro sozinho dentro de uma casa, durmo com a luz apagada, durmo com as janelas todas abertas no calor. Minha casa é no 3º andar. Durmo com as janelas tudo abertas e tal. Aí eu achava que eu era muito corajoso. Fui morar com meu filho uns dias. Fiquei lá 2 meses, morando com ele. A casa lá é toda de vidro. Ele alugou uma casa bonita e tal. Vem morar comigo. Falei, vó, bacana, vó. Fechei a minha casa e fui com ele. A casa tem 3 quartos dela é vidro, assim, ó. Só um quarto que é parede, assim. Um quarto da casa, uma quarta parte, que é vidro assim, ó. Fecha, sala e tal. Sempre se lembra, né? Vidro, assim. E aqui, ó, você entra na garagem, vê a casa toda, assim, vidro. Falei, bacana, vou morar aqui. Quando eu fui morar lá, meu filho trabalha fora e tal, né? E eu fiquei em casa lá. Aí quando foi de noite, eu olhei assim e falei, tem alguém me olhando. Lá fora tudo escuro e eu no claro aqui. Falei, se tiver um bandido ali com a espingarda, eu sou um alvo facílimo. Olha só! Mas aí a minha razão fala, mas não tem bandido aqui, a casa é super segura. Tem muro alto, tem vizinhança dos lados, assim e tal. E tem alarme, tem coisa em cima dos muros, né, para proteger. Mas não vai entrar ninguém aqui. Mas não vai. E quem disse que eu dava as costas para a parede? Por exemplo, na copa, né? A gente senta assim, atrás aqui é vidro, tudo. E eu aqui para jantar, olhei no escuro e falei, virei para cá, fui dar as costas lá pro... Eu já assisti filme onde o bandido chega e vai por detrás assim, ó. Esse trem está na minha cabeça, rapaz. Mas não está consciente, não. Eu não estou lembrando de nada. Mas o perigo está ali, ó. Quer dizer, a gente tem isso. E a infância? Meu pai era bravo. Eu tinha um medo danado dele. Então, eu descobri que eu estava com medo danado de ficar naquela casa sozinho lá. Na hora que ia escurecendo um pouquinho, eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer lá embaixo. Subi a escada depressa, trancava no meu quarto, lá era a parede. Aí eu estava tranquilo lá. Aí eu falei, mas que é isso? Eu estou com medo. Eu não estou não, que é isso? Vou lá fora. Aí abri a porta e olhei assim, tudo escuro, e os vidros lá. Então, falei, vou lá não, pensando bem, não estou com sede não. Estou com sede. Olha, falei, mas que é isso? Eu não tinha medo. Faz muitos anos que eu não tinha medo de nada. Agora está com medo da casa. Quer dizer, esse medo estava lá e eu nem sabia. É capaz de você ter uma porção de medo aí, dentro de você, que você nem sabe. É capaz de você ter uma capacidade de raiva dos outros, talvez até de matar. Eu já vi coisas no cinema que eu me colocando no lugar daquele sujeito lá, falei, eu mato aquele cara. Se fosse comigo isso aí. Você pegou, bandido entrou na casa lá, pegou a filha do sujeito, estuprou a filha na frente dele, amarrou ele lá, para ele ver. E depois matou a moça. E foi embora, deixou ele vivo. E agora? Aí ele foi atrás do bandido. O bandido não sabia que ele era bom de tiro. Coisa que eu não sou, né? Quer dizer que se eu tivesse uma situação dessa, eu não ia atrás do bandido. Mas cá dentro de mim a emoção é de pegar ele e matar ele, ou de bater nele, ou fazer uma opção de coisa com ele. Aí eu fui assistindo o filme.
Eram 4 bandidos. E o mocinho foi atrás deles. E eles já tinham separado, saltado uns bancos lá, já tinham separado, dividido dinheiro. E o mocinho foi atrás, achou o primeiro. Achou o primeiro. Aí o bandido viu que era ele correu atrás, o bandido deu uns tiros. Tiro nunca acerta no mocinho. A bala vem cá, ele faz assim, a bala não passa. Mocinho é. Bom, certo é que o mocinho laçou o bandido. Estava a cavalo, o bandido laçou e arrastou ele, pendurou ele, jogou a corda assim, pendurou ele. E sentou lá e ficou vendo o bandido, conversando com ele. Você entrou lá na minha casa. Sabe onde é que eu estava? Eu estava 2 quilômetros dali. Eu ainda escutei os gritos lá da minha mulher, das minhas filhas lá. Agora eu vou judiar de você até você morrer. E eu, com todo o meu espiritismo, falei assim, yes! Pega esse cara aí! Desse jeito. Depois eu me surpreendi, falei, olha, eu sou violento assim. Eu estou querendo que ele pega. E ele pegou o bandido, deu nele de chicote, bateu nele e tal. Depois soltou o bandido. Aí o bandido pulou na espingarda que estava lá, ele virou aí. Mocinho mata para trás assim, né? Mocinho não faz isso? Ele vira na hora que o sujeito vai atirar, né? Matou o bandido e foi atrás do segundo. Pegou o segundo lá e matou também. Pegou o terceiro, matou. Pegou o quarto, acabou com ele também. Isso é um filme. E a gente lá gostando disso. Gostando para danar. Ou seja, como é que é essa história que a gente estuda aqui de amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos faça o mal? A gente adere a isso. Eu divulgo isso, eu acredito nisso. Mas como é que na hora que... Porque no cinema a gente não assiste filme. Vocês assistiram a algum filme? Já ou não? Não acredito. Você não gostou, não? Você não ligou lá no filme? Ligou? Então você não assistiu. Você viveu. Cinema, a gente vive a cena. Por isso que a gente sofre quando o mocinho apanha. E gosta quando o mocinho conquista a Jennifer Lopez. Aí você gosta. Jennifer Lopez. Isso porque a Kátia não trabalha no cinema. Kátia é mais bonita do que a Jennifer Lopez. Quem que é a Kátia, hein, gente? Tem uns aí que sabem. Paula sabe. Pianista. Uma pianista que toca um piano. Os concertos todos que eu gosto, ela toca. E ela vai, lindos vestidos. Cada concerto é um vestido diferente que ela põe. E os vestidos são muito bonitos. Agora ela, dentro do vestido, é o trem mais bonito que Deus criou. Botou aqui nesse... Olha no YouTube lá para vocês verem. Põe lá, Kátia, pianista. Olha lá para vocês verem se vocês não vão achar. Aí fica demais. Aí mata, né? Na hora que ela passar assim, desmaia. Bom, isso aí é admiração fantasiosa. Todo mundo faz isso. Eu também. Mas eu não sou sozinho, não. Vocês todos fazem. E admiração fantasiosa não está errado, não. A gente pode admirar. Agora, você não pode sofrer, emocionar por causa disso. Porque senão você desequilibra. E
É a mesma coisa de gostar de carro, né? Eu gosto de Lamborghini. Só tem um carro que eu gosto. Lamborghini. Não precisa oferecer outro carro, não, que nenhum interessa. É Lamborghini. Por que Lamborghini? Porque ele é feito assim, com especialidade, cada coisa. A roda é feita em Chicago. O motor é feito na França. A fábrica mesmo é na Itália. Não sei o que é feito na Inglaterra. Não sei o que é feito na Dinamarca. Só as especialidades. As rodas são feitas lá em Chicago, porque lá eles fazem uma liga de alumínio especializada, fundida, e desenho no computador e tal, e a peça de alumínio é cortada para ter aqueles buracos, tudo que a roda tem. É o único carro que faz isso. O dia que vocês virem um Lamborghini, vocês falam, nossa, olha aquilo ali. Agora, sabe de uma realidade? Se alguém me desse um Lamborghini de presente, sabe o que eu fazia? Vendia ele no dia seguinte. Para pegar o dinheiro. Para pegar o dinheiro. Eu não andava nele. Foi por quê? Medo de gastar o pneu, gastar o motor. E outra coisa, é 1 quilômetro para cada 5 litros, parece, de gasolina. Ele tem um motor que puxa até o capeta, né? Então, quanto de gasolina que ele gasta? Não quero um carro daquele. Mas por que você fala isso? Brincadeira. Não quero andar nele. Mas até que andar eu queria, se ele fosse dos outros. Você tem um carro, tem um Lamborghini, quer dar uma voltinha? Eu falei, quero. Eu dava uma voltinha, depois eu falei, se eu sair daqui, senão eu acostumo, não ando mais nos outros. Bom, voltando ao ponto. Então, entre as 7 bilhões e pouco de pessoas que tem no mundo, 7 bilhões de pessoas aqui na Terra, atualmente, cada uma delas é diferente das outras todas. Nisso aqui, ó, na quantidade de alegrias e tristezas. Porque essa daqui, por exemplo, tem 135 alegrias e 243 tristezas. Então ela vai ser muito desequilibrada. Agora, se ela encontrar uma outra pessoa que tem 135 alegria, nunca vai ter 243 tristeza. Nunca. Pode até ter 244. Para dizer a verdade, nem aproxima. A combinação é muito difícil. Então, e mesmo que tenha o mesmo número, as qualidades das emoções não eram iguais. Porque às vezes você passou uma raiva grande e ela passou uma raiva média. Aí conta uma tristeza para você, outra para ela. Mas as tristezas não são iguais. Por causa da qualidade. Então, ninguém é igual a ninguém. Por isso é que as pessoas têm comportamentos diferentes. Mas os comportamentos são todos dependentes dessas alegrias da infância e das tristezas. Uma pessoa serena, tranquila, sorridente, amiga. Assim, usando esta coordenada, hein? Porque se a gente misturar o espiritismo no meio disso aí, bagunça o coreto. Porque o indivíduo, para ser tranquilo, sereno, ele é um espírito mais adiantado que está reencarnado. E um espírito mais adiantado, ele sofre pouco as influências na infância.
Por exemplo, Chico Xavier teve uma infância miserável. Miserável. Muito sofrimento. Muita coisa, grave. E ele se transformou num adulto equilibrado, bondoso, sereno, tranquilo e feliz. Mas isso já é uma outra variável. Aí é aquela variável dos dois triângulos, né? Invertidos, um triângulo para lá, outro triângulo para cá. E aí a gente conta a... Eu nunca fiz essa palestra aqui, mas qualquer dia eu vou fazer. A gente conta o espírito. Bom, vamos supor que tivesse um triângulo assim. Vamos supor que tivesse um triângulo assim. E um outro triângulo assim. Então, ó, esse triângulo aqui, na medida que a gente cresce aqui, ó, vai aumentando, né? O espaço vai aumentando, não vai? Então, ó, aqui está no meio, ó, e ali é muito mais do que aqui, ó. Então, se a gente puser... Agora, esse aqui, esses dois triângulos representam as aquisições espirituais e materiais. Eu vou explicar isso outro dia, porque hoje eu estou com outro assunto ali, eu não quero sair dele não. Mas, então, a influência que a matéria faz no espírito depende do grau de evolução do espírito. Quanto mais adiantado for o espírito, assim, quanto mais para o lado assim o espírito tiver, quanto mais adiantado for o espírito, menos influência a matéria faz sobre ele. Então, quando ele reencarna, a influência material nele é mínima, porque ele já nasce com um alto índice espiritual. Então, ele é pouco influenciável pelo trato infantil. Agora, quando ele é um espírito de menor evolução, quanto menor a evolução dele aqui para baixo, aqui assim, ó, quanto menor a evolução dele aqui, maior é a influência da matéria. Então, um espírito nessa situação aqui assim, ó, o índice, aqui, ó, ele vai ser isso aqui, né, ó, ele vai ser isso tudo aqui, né, ó. Então, ó, esse espírito aqui, ele tem a influência da matéria na vida dele, ó, esse tanto aqui é matéria, aqui é o tanto de espírito. Então, a influência material nesse sujeito aqui, ó, que é matéria, ali é espírito, né? A influência material sobre o sujeito é muito grande. Agora, pega o sujeito lá, assim. A influência espiritual, ó, é muito maior do que a influência material. E lá é o espírito adiantado, aqui é um espírito menos adiantado. E nós estamos aonde? Nós estamos mais ou menos daqui para baixo. Ó. A influência espiritual em nós é muito menor do que a influência material. Pode ver em nós aqui na sala. Nós temos muito mais interesse em coisas materiais do que coisas espirituais. Você vive o dia inteirinho correndo atrás de quê? Fala a palavra aí. Dinheiro. Dinheiro. Nós todos. E se você já tiver o dinheiro, você vive correndo atrás do quê? O dia todo. Mais dinheiro. Mas se você já tiver mais dinheiro, você vai o quê? Gastar o dinheiro. Gastar o dinheiro. Né? Você pega dinheiro, eu não tenho muito dinheiro. Eu só tenho, porque eu sou aposentado e moro sozinho, meu dinheiro sobra, né? Quem que leva vantagem com isso? As minhas netas, os meus filhos, mas principalmente as minhas netas. As minhas netas.
Dia de aniversário, eu falo assim, vamos pro shopping. Aí nós vamos. Vai. E aí? Vai. Pode comprar o que vocês quiserem. Aí elas compram. Tudo. Pô, pode isso? Pode, tudo que você quiser. Eu posso comprar aquilo? Pode. Tudo, pode comprar. Quer dizer, eu dou para elas uma alegria desse tamanho, né? Aí elas compram tudo, fazem aquele monte de pacote. No fim vai somar 180. Eu falo, ah, tadinha, 180, olha aí. 180. Aí eu parei de fazer isso. Falei, chegando lá, você, eu vou te dar R$500 para você gastar à toa. Pode comprar. 500 para um, 500 para outro. Aí elas foram comprar. Compraram. E daí uma voltou com um pacotinho assim, e a outra voltou com um pacotinho um pouco maior. Falei, quanto custou? É assim, não, eu estou economizando porque eu estou precisando do dinheiro. Aprenderam a economizar. Na hora de gastar à toa, o dinheiro é dela, né? E quando era meu, elas gastaram. Quando era dela, não gastaram, não. Economizaram. Comprei 30 de mercadoria e sobrou 470. Aí eu falei, tá brincando? Então eu não vou te dar 200. Não, já deu, né? Então, aí, na outra vez, eu fui com elas, aí a menorzinha falou assim, vô, você vai dar um dinheiro para nós, né? Eu falei, vô, assim, você sabia que tem inflação? Aí eu falei, não acredito que ela falou assim, sabia, o que você quer dizer com isso? Assim, quer dizer que 500 não dá para nada. Então, olha que alegria, só, que alegria pagar as coisas. Então, mas o ser humano vive aqui nesse mundo muito mais para as coisas materiais do que, inclusive eu. Eu quero dinheiro para quê? Levar minhas netas no supermercado, no shopping. Agora, a mãe delas fala assim, pai, eu estou precisando de umas blusinhas, umas coisas, mas 500 é para elas, né? Eu sou mais. Mas elas são netas, eu sou filha. Então, uns 1.500 assim, tá razoável. Então, a gente é muito mais material. A gente vive o dia inteirinho correndo atrás de comer, descansar, ter prazer vendo televisão ou passeando, andando de carro, fazendo compra, ganhando dinheiro. É isso que a gente faz o tempo todo. Visitando alguém porque é amigo, precisa ir, né? Você quer ir? Não, mas tem que ir, né? Aí, tem que ir, é o social. Nós não temos desenvolvida a nossa espiritualidade. E nós estamos, por isso que nós estamos subindo aqui, ó. Nós estamos subindo aqui, ó. Aqui, ó. No quadrado da vida, que tem 2 triângulos. Um é o da influência material e o outro que é o da influência espiritual. Quando a gente está na base aqui, a influência material é aqui, ó. A influência material é total, né? Ó, olha. A influência espiritual aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, é mínima, ó. É só a influência espiritual mínima aqui, ó. É o homem primitivo. Espiritualidade nele é nenhuma. Na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo aqui, a espiritualidade vai aumentando. Quando chega aqui assim, nesse ponto, ó, a espiritualidade é enorme. Aqui, ó. Isso aqui é a espiritualidade, ó. 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 E a materialidade é aquilo ali, ó, mínima. E quando chegar lá, a espiritualidade é total e a materialidade é zero. Aí você virou anjo. E essa subida aqui chama-se evolução. Você está evoluindo na medida que o tempo passa. Bom, isto é uma verdade. Agora, a vida
A nossa vida, será que já está acabando o tempo? Não é possível. Já está acabando, rapaz. Não falei nada ainda. Vocês também ficam me atrapalhando? Conversando comigo aí, em vez de escutar. Mas não vai dar, né? Quando a gente encarna, tem uns fatores que influenciam a encarnação. Quais são os fatores que explicam por que você é do jeito que você é? Então vamos escrever aqui. Quais são esses fatores? Primeiro, quando o indivíduo nasce, ele tem já dois fatores que influenciam nele. Quais são os dois? Todo mundo sabe isso, pode ir falando, estou esperando. Por que é fator ruim? Eu falei fator, por que você vem com karma? O que é que influencia ele? O quê? Ações o quê? Hein? Aí outra pessimista. Débito. Vem. Hein? Qualquer ação que eu cometer. Pois é. Não, você tem que falar. Você tem que falar de um jeito que alguém que não sabe entende. Você fala débito. A pessoa fala, hein? Você comprou a prazo? Tem um débito? Ação ruim. Ruim? Ou ação boa. E se for boa? Não serve, não? Então como é que fala isso? Qual é um fator que influencia? Não está pensando por causa do público. Se ela estiver sozinha, ela vai responder. Vocês não estão falando nada que vocês ficam com medo de errar. E não falam. Não tem erro aqui não, aqui é estudo. Só não sai, fica na ponta da língua. Fala aí. Quando ele nasce, tem um negócio chamado influência de outras vidas. Você só falou vida, hein, neguinho? Influência de outras... É ou não é? Como é que essa influência é ruim ou má? Não interessa, é influência. Uma ou outra. E mais ou menos. Não precisa falar o que é. É influência de outra vida. Porque quando você nasce, você não é 0% de evolução. Você já viveu antes. Tudo que você aprendeu para lá e tudo que você errou para lá, está tudo aí dentro de você e vem junto, porque você é o mesmo cara que viveu lá. Você agora, quem morreu em você foi o corpo, o espírito ficou vivo. Então tudo que você viveu está arquivado na sua cabeça de espírito lá. Aí você encarna. Quer dizer, você é aquele mesmo cara que estava lá, que agora está aqui. Está gravado aí em você. Quando você nasce, você não lembra de nada, mas toda a sua competência adquirida está ali. Você já viu um filhote de cachorro e um filhote de gente? Para ver qual que sabe mais? Já viu, não? Qual que sabe mais? Um cachorro, um cérebro de cachorro compara com o cérebro de uma pessoa? Um cachorro faz manha para ganhar coisa? Um cachorro pede comida? Um cachorro chora para ser higienizado? Criança nasce chorando, faltando banho aqui, o que você pensa? Aqui, ó, me dá um banho aqui. Menino nasceu, já estava morrendo lá por causa de banho. Com fome, passou da hora, o que você pensa? Aí a mãe corre lá. Nossa, a menina está chorando, é fome. A mãe assusta com o choro. Quer dizer, ele está pedindo. O cachorro faz isso, não? Não faz. Nenhum animal faz. Ele fica lá, tirando gato, né? Gato pede comida. Né? Gato pede, não pede? Gato pede comida.
Se vai comer, miau, um pedacinho aí. É, gato. Mas isso é só comida também que ele faz, mais nada. É. Então, influência de outras vidas. A gente já nasce com elas, vão interferir na nossa vida aqui. É por isso que aquele esquema lá, ó, o espírito mais adiantado, ele tem influência de muitas vidas. Ele já aprendeu um monte de coisas. Ele nasce sabendo aquilo tudo. É esperto, é inteligente, é esforçado, não sei, tudo é coisa do passado. É bondoso, aguenta desaforo. Quebrou a cara 1000 vezes aí, agora ele está aí, adiantado. Agora pega o coitado do Rodrigues aí, que começou a nascer recentemente para cá, atrasadíssimo. Qualquer coisinha ele pinta de água. Então, influência do passado. Agora, outra coisa que interfere na vida lá. Fala aí. Ninguém atina. Ô, pessoal, viu? Ninguém atina. Valendo um ponto no fim do mês, na nota lá no boletim. Fala aí. Então, quando eu falava isso para os alunos, eles falavam qualquer coisa. Chutava 1000 chutes para ganhar um ponto. R$200, ela falou ali. Quem dá 200? Quem quer acertar isso aí? Ninguém acertou. Ninguém sabia. A genética. Nunca ouviram falar em genética? Que o indivíduo é o que os genes dele determinam. Está tudo escrito lá. Se ele tiver uma genética lá para doença, para tal, está tudo lá. Olho azul, está tudo lá. A genética influencia o caráter. Bom. Terceiro, o que é que influencia? Se vocês não acertaram aquelas duas, as outras eu não preciso nem perguntar, né? O meio ambiente. O meio ambiente. Pessoa que nasce lá no Himalaia e outra nasce em Rio Preto. Se elas tiverem evolução igualzinha, mesma genética e a mesma influência do passado. Mas lá é frio para danar, ela vai ter um tipo de desenvolvimento. Aqui é quente para danar, ela vai ter outro tipo de desenvolvimento. O meio, o clima influencia. Quarta, aqui é o meio físico. Agora, o quê? Meio? Vamos botar influência dada pelos outros. Certo? Com quem que você cresceu? Esse pessoal influencia muito. Conforme o tipo de pessoa. Você tinha algum primo, algum tio, algum sobrinho, algum amiguinho ali que ia muito na sua casa, com quem você lidava muito. Essa turma toda influencia no seu caráter. A sua mãe, como é que era? Seu pai, seus irmãos, você era sozinho, filho único. Isso aí influencia, que é uma beleza. Influência dada pelos outros. Você vai para a escola, que escola? Quem vai te ensinar? O professor é bom ou é ruim? Um professor bom. Eu estudei uma parte do começo dos meus estudos, os primeiros 4 anos, numa escola muito boa. Muito boa. E quando terminei o primário, os 4 anos, eu sabia ler e escrever muito bem, correntemente, fazia redações boas, tinha uma noção boa de gramática. Matemática eu sabia até divisão de frações.
uma pela outra. Divide 3/4 por 4/5. Sabia isso? No primário. Hoje em dia a turma do ginásio não sabe isso. Verbos. No terceiro ano primário aprendi todos os verbos regulares. No quarto ano os verbos irregulares. Os defectivos, os verbos impessoais, os verbos sem sujeito. Sabia que? Só tinha uma noção boa de análise sintática, sujeito, predicado e complemento, com os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos. No primário. Quando eu fui lá para a quinta série de hoje, que naquele tempo era a primeira série, lá no ginásio. E outra coisa, sabia geografia para danar. Sabia geografia do Brasil bem, da Europa, dos Estados Unidos, dos Estados americanos. Primário, os Estados americanos. As capitais europeias, quase todas. Aquilo era montanha, relevo. Era tudo. Era apertado. Primário. Então foi um bom curso. Agora lá o meu ginásio, outra escola agora, foi fraco. Tinha muito professor, tinha uns que eram muito ruins. Hoje eu sei, porque eu também fui professor, né? Eu sei quem que é professor bom, quem que é professor ruim. Tive um monte de professor ruim. Um ou outro bom. Mas matemática e português eram ruins. Um de ciências era muito bom. Fiz um bom curso de ciências lá no fundamental lá. Mas matemática e português... Bom, quando chegou antes de terminar a oitava série, na sétima série, eu mudei de escola para outra cidade. Lá tinha um professor de português que era uma sumidade, um professor de matemática que sabia até o cálculo da orelha do capeta, sabia tudo aquele cara, nossa. E eu cheguei lá e quase morri de apuro, que era muito mais difícil do que eu sabia. Fui de transferência no meio do ano. Na hora que chegou um mês de aula, eu estava chorando. Não aguentava mais. Aí o professor de português, que foi o homem que sabe mais português que eu já vi na minha vida. E eu depois lidei com gente de língua portuguesa na universidade, na USP lá. Muito professor lá da USP sabia mesmo que aquilo lá. Aquilo lá era demais. Um gênio da linguística. Então ele falou para mim assim, se você quiser, você arruma R$200 por mês que eu te dou aula. Todo dia, 1h, das 5 às 6. Você vai na minha casa de segunda a sexta. R$200 era um dinheirão naquela época. Mas meu pai, eu falei para ele, não, pode fazer. Aí eu tomei aula particular. E ele começou a me ensinar português do começo. Do comecinho. E a turma lá fazia análise sintática de versos, de Lusíadas. Os Lusíadas. Falei, tá doido, nem ler aquilo, eu não sei ler agora, né? Análise sintática. Sujeitos oracionais, orações substantivas. Nossa, como aquilo era. Oração objetiva direta, uma oração é objeto direto da outra. Nossa, morria com aquilo. Aí ele me ensinou. Tive 6 meses de aula com ele. Aí, tive um mês de português, eu já comecei a melhorar. E ele falou assim, se querendo eu te ensino matemática também. Porque essa matemática que tinha aqui do ginásio eu sei bem. Eu não posso te ensinar matemática adiantada, adianta. Mas essa aqui, aí eu peguei. Fiz aula de matemática também com ele. Salvou a minha pele aquilo. No ano seguinte eu já estava acompanhando a escola, que era muito, muito puxada. Então, voltando, os outros influenciam muito a gente, mas depende de que outro, com quem você anda, as pessoas te influenciam. Daí a turma falar, cuidado com as más companhias.
Mas companhias são uma praga, porque elas influenciam a gente em cima do psiquismo delas. Eu queria que tivesse mais no mínimo 1 hora de aula para terminar esse assunto. Não tem. Tem um livro, é que eu dou muita entrada para outras. Tem um livro do André Luiz chamado Os Mensageiros. Lá nesse livro, logo no começo do livro, tem umas reuniões lá no Centro dos Mensageiros, do Departamento de Auxílio. Departamento do Auxílio. De pessoas que moravam em nosso lar, planejaram reencarnação, reencarnaram, viveram na Terra, desencarnaram e voltaram para lá fracassadas. Aquilo que elas vieram fazer, não fizeram. E aí, naquele dia lá, nesse capítulo do livro que eu estou contando, estava lá reunido, todo mundo lá, umas 500 pessoas, para conversar sobre a vida deles. 2 a 2, assim, e o André Luiz, que escreve o livro, ele foi encaminhado para escutar aquelas histórias ali, e ele relata no livro as histórias. E teve um caso lá de um sujeito chamado Joel. O Joel relata o caso dele. Ele fala: rapaz, eu saí daqui de nosso lar muito bem preparado, no campo mediúnico. Então eu ia ser médium, com a finalidade de trabalhar no bem e ajudar os outros. Porque médium, qualquer médium que você ouvir falar que está no centro espírita, a finalidade dele não é receber espírito e ficar dando mensagem, não. Não é isso não. É ajudar os outros com a sua condição mediúnica para ter mais facilidade de ajudar. E não é ficar predizendo com quem você vai casar, se você vai ganhar na loteria. Não é esses troços, não. É ajudar nas necessidades da vida, com sugestões, com orientações, conselhos, apoio, amparo, carinho, afeto, amizade. O médium é para isso. E o Joel veio para isso, mas ganhou uma sensibilidade. Ele falou assim: eu não tinha essa sensibilidade adquirida, mas lá no departamento, lá no Ministério do Auxílio, tem um setor lá. Bom, lá é muito grande aquele trem lá, né? Vários ministérios, cada ministério é um absurdo de recursos que tem. E lá no Ministério do Auxílio tem um setor lá onde eles preparam o sujeito para ter a sensibilidade mediúnica que ele vai precisar. Então ele entrou lá, recebeu uns tratamentos especializados e desenvolveu a competência psíquica dele, do Joel. Porque ele ia precisar dela quando ele reencarnasse. Então ele nasceu com uma boa clarividência, com uma boa percepção dos espíritos e uma boa clareaudiência, ele escutava os espíritos. E ainda com uma faculdade mais rara, que ele batia o olho assim, ó, em você e percebia a sua encarnação passada. Onde é que você morava, como é que você chamava, quem que era seu pai, quem era sua mãe, tal, o que você fazia. Então, ele ia usar isso tudo para ajudar as pessoas. Só que, quando ele nasceu, ele cresceu, né? Ele não lembrava mais de nosso lar, do preparo, da missão, nada disso. Ele agora tem que jogar com as suas tendências. Então, a lei divina coloca os recursos. Ele foi filho de pais espíritas que o conduziram para a doutrina espírita, o pessoal espírita lá com ele e tal, para ele trabalhar lá. Só que na hora que ele descobriu as faculdades dele, ele começou a trabalhar no centro, até direitinho, estava indo e tal, mas ele conheceu um sujeito lá que era
um sujeito mais esclarecido, culto, mas materialista, que não acreditava muito em espírito. Aí ele resolveu fazer umas vidências para o cara, para converter ele. E o cara gostou daquilo e aceitou que aquilo era, e falou assim, a gente podia ganhar um dinheirinho com esse negócio, tem uma opção de gente que paga para saber, você descobre, eu arrumo os clientes, nós vamos... Quer dizer, o cara influenciou ele, olha aí a influência dada pelos outros. Influenciou ele tanto que ele se dedicou a isso e largou o centro para lá. Não é que o centro precisava dele, ele é que precisava de estar lá naquele ambiente do centro, que é um ambiente de elevação e de serviço no bem. E aí, com o indivíduo participando assim, das atividades do bem, ele tem a influência boa da doutrina espírita, dos benfeitores espirituais ali, que tem uma facilidade com ele, para dar sugestões assim, indiretas. Ou seja, ele ia ter boas influências espirituais. Mas no momento em que ele desligou disso, ele passou a ter más influências espirituais, porque às vezes o sujeito é muito esclarecido para lá, mas é mundano, é materialista, é ganhador de dinheiro e gastador de dinheiro, que é a grande ilusão desse mundo aqui. A gente vive aqui exclusivamente voltado para o interesse de ter mais dinheiro disponível para ter possibilidade de comprar com os recursos facilidades novas. Com dinheiro você vai numa loja e compra um monte de coisa que você não precisa, mas que parece bacana, aí você compra. Olha aquele sapato ali, ó, bonito. Não precisa de sapato não, mas esse é bonito, vou levar. Aí tem 308, agora é 309 sapatos que ele tem agora. Ele só tem 2 pés, como é que ele vai usar 300 sapatos? É muito comum com mulher rica. Tem guarda-roupa só para sapato. 400 pares de sapato. Absurdo. Já vi isso. Isso não é coisa de cinema, é pessoas ricas. Sei quantas bolsas. A minha filha a minha filha mais velha, casou com um rapaz normal, brasileiro normal, né? Mas aí ele entrou numa empresa lá e teve sucesso lá e ganhou uns cargos e tal, e danou a ganhar dinheiro e ficou meio que rico, sabe? E aí ele comprou um apartamento, morava em Americana, comprou um apartamento, reformou o apartamento que ele comprou, e a minha filha que reformou, porque ela que era ligada nisso, né? E ela fez um apartamento de luxo. Quando eu fui lá visitar, ao invés de eu ficar alegre, eu fiquei triste. De tanto luxo que tinha lá naquele. No quarto da filha dela, sabe, ela fez uma sessão assim de bonecas. Naquele tempo que a Barbie era, ainda é famosa até hoje, né? Mas era muito, né? Ela fez, acho que tinha 180 Barbies, de tudo quanto é jeito, para a menina brincar, né? Na hora que eu falei, não acredito, para que isso, meu Deus, então. Depois eu, lembrando de umas coisas que eu andei lendo, falei assim, cala-te boca. Se você estivesse no lugar dela, era capaz de você ter 180 Barbie também. Então não fala não. Respeita a escolha errada que os outros estão fazendo. Você não tem nada com isso. Aí fiquei quieto, falei nada, não. Abençoei, falei, que beleza, filho, que beleza. Era bonito mesmo. Era bonito demais. Agora a misericórdia divina socorreu ela com a bênção do marido perder tudo. E eles perderam tudo, ao ponto de não ter o que comer. Aí eles mudaram aqui para Rio Preto, uma pindaíba danada, mas aqui foi mais fácil, né?
eu, meu outro filho, moramos aqui, ajudamos ela e tal. Aí eles arrumamos um emprego para eles e tal. Eles trabalhando, aí aprumaram de novo. Estão razoavelmente bem agora, dentro da vida média, sem luxo, sem... Que é uma bênção do céu, hein? Que quem perde tudo e começa do apuro, depois de adulto, pode anotar que isso é prêmio do céu. É amparo que o céu te envia. Maria Dolores fala isso no verso, né? Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia por bênção do mal menor. Mal menor. Que o mal maior é aquele que você estava nele. Então, influência na vida da gente dada pelos outros é muito importante. E quinto, o que vocês acham que é o quinto aqui, hein? Quem que arrisca um palpite aí, valendo R$200? Influência dada por quem? Influência dada por ninguém arrisca. Nós mesmos. Aí é que é o fator evolutivo baseado no esforço. Essa quinta aqui, ó. É que como é que nós podemos modificar a nossa vida influenciando contra as nossas tendências. Porque isso aqui tudo, ó, vai interferir na gente ao acaso. Se a gente tiver más companhias, eles vão puxar a gente para lá. Mesmo que não seja má, a gente pega muito má influência dos outros, sem eles quererem. Parente da gente, pai da gente, mãe da gente. Minha mãe, por exemplo, botou umas 100 e tantas influências boas em mim, que eu não estou muito consciente não, mas ela pôs. Igual as outras mães. Agora tem umas 2 ou 3 ruins. Tem uma ruim da minha mãe, tadinha, ela pôs em mim sem ela querer. Ela era muito aflita na hora de viajar. Na hora de viajar, que não é nem culpa dela, hein? Vai da mãe dela lá, da infância dela. Na hora de viajar, era aquela aflição que ela tinha, ela ficava. Então, sabe quem pegou isso? Bestão aqui. Na hora que eu vou viajar, rapaz, você tem dó de mim, viu? O ônibus vai sair, por exemplo, meia-noite. Quando é 11 da noite, eu já estou com tudo pronto, todas as malas, tal, tudo que eu vou levar de embrulho, de sacola, está tudo ali, e eu já calçado, pronto, olhando para a chave da porta, para ver se eu vou agora ou daqui a 5 minutos. Se eu aguentar esperar até daqui a 5 minutos, aí eu vou. Porque eu só sossego quando eu chegar lá na estação. Eu combino com meu filho, que é folgadão, para me levar. Me leva que vou pegar. Filha, às 11 horas eu quero sair de casa. Quando é 11 horas, eu telefono para ele. Ah, pai, estou saindo do banho, já eu chego aí. Falei, está saindo do banho, eu quero, vou chamar um táxi, você está doido? Pai, nós saímos daí 15 para meia-noite, 10 para meia-noite nós estamos lá. Você ainda espera um tempão. Falei, eu quero esperar lá. Deixa eu esperar lá. Igual a minha mãe. Já ouviram falar que mineiro não perde trem? É por causa disso. Lá na minha terra, lá em Minas. Mas isso não depende do coitado do trem, não. Depende da coitada da mãe da gente. Ou do pai. Porque se eles não forem assim, a gente não pega.
Mas o que eles tiverem de encrenca, a gente pega. Todo filho carrega um monte de patranha que a mãe tinha. Sabe o que é patranha, sabe? Você não sabe, adivinha pelo sentido. Patranha é mania ruim que os animais de carga têm. Animais de carga que tem patranha. Mas a gente usa para o ser humano também. Você tem umas mania boba, é patranha. E a gente pega muito patranha de pai, de mãe. Não tem como não pegar. Você convive com eles. Agora, você não pode fixar nessas coisas ruins, não. Porque tem 1 milhão de coisas boas que você pega também deles. E isso você costuma ignorar. Quando você lembra de uma coisa ruim que o pai tem ou a sua mãe tinha lá e passou para você, você fala, você me pegou isso, tá vendo? Assim, pois é, idiota, eu passei isso para você. E as outras 1000 coisas boas que eu passei? Você não conta, não? Filho não pode abrir a boca para falar de pai e mãe, nada. O André Luiz fala assim, lembra-te, homem, que a tua dívida para com teus pais terrestres é insolvável. Está no livro, Evolução em 2 Mundos. André Luiz discutindo lá o valor do pai e mãe para a gente. Nossa dívida para com eles é insolvável. Você pode espernear que você não paga nunca, por mais que queira. Você tem que pagar a dívida. Pagar não. Devolver 1 trilionésimo sob a forma de memória, de gratidão e de carinho para eles. Porque o que eles fizeram para você não está escrito. O meu pai e minha mãe fez, porque eu sei bem o que meu pai e minha mãe fizeram, né, para mim. Uma outra coisa ruim que eles fizeram, coitado. Foi sem querer, inclusive. Mas fizeram, né? Então, agora, com essa influência dada por nós mesmos, nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, por esforço. Quanto mais você aprende sobre o que deve, você se empenha para fazer aquilo, aí você muda o seu destino. Não importa o que os outros fizeram, importa o que você vai fazer. Você nasceu para você consertar o seu destino. Lembrar disso, porque você fala, quer dizer que eu posso ainda, eu estou salvo ainda. Fala, tá. Se não fosse assim, não tinha valor a encarnação, né? A lei divina mandou você para cá por quê? Por causa da influência que você pode fazer sobre si mesmo, sobre as suas más tendências. Allan Kardec escreveu isso no livro. Conhece-se o verdadeiro homem pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Esforço para domar as más tendências. Olha que frase do Allan Kardec. Então você tem a incumbência grave, dolorosa, fundamental e importantíssima de prestar atenção nas suas más tendências e tentar domá-las, pouco a pouco, com o tempo, mas sem parar de tentar. Por mais que você às vezes não consiga, você tentou e não conseguiu, tenta de novo, não desanime. Nós todos temos muitas más tendências, muitas. Aqui, ó, depende aqui do triângulo, né? Em que lugar do triângulo você está? Quanto mais para baixo aqui você está, ó, mais más tendências você tem. Com a subida aqui é que você vai dominando as más tendências. Quando chegar lá em cima, acabaram todas as más tendências. Então é isso por hoje, minha gente. Quero agradecer a sua atenção, sua delicadeza de aguentar até esta hora aqui e convidá-los para o próximo encontro nosso,
Comigo será de hoje a 15 dias. Na segunda semana de agosto. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre vou falar sobre o que não, sabe? Talvez, pelo menos para vocês não ficarem, sobre a nossa capacidade de conversar sobre a vida dos outros. Presta atenção na conversa das pessoas para você ver. Elas não falam quase nada delas, falam sobre a vida das outras pessoas. Pode prestar atenção para você ver. Mas isso nós vamos estudar na outra semana. Porque isso é muito importante para a gente. Para a gente pegar motivação para começar a domar esta má tendência. Tenham todos uma noite muito agradável, muito boa. Regressem aos seus lares na segurança e na alegria. Tomem a decisão indissolúvel de serem pessoas mais alegres, mais otimistas, mais voltadas para estarem bem, ver o céu azul de anil que o Brasil possui. Se você se esforçar, consegue. Ao conseguir isso, você ganha a alegria de viver. Vale a pena. Porque isso já é possível. A gente só não consegue quando que a gente trabalha o tempo todo contra o nosso interesse. Através das nossas conversas. E das coisas que a gente prefere. Então, se preferirem isso, mas é preciso ter boa motivação. Senão a gente não consegue, não. Porque nós temos o hábito de ficar em cima da má tendência. Mas voltaremos ao assunto. Por hoje, obrigado, boa noite, vão com Deus. Até mais.